nossa consagração, mas as ministrações só serão no domingo. Amém? Por quê? Porque no domingo é onde a igreja se reúne, em maior número, a maioria das pessoas estão aqui. Então, como é um jejum para a família, é uma palavra que vai abranger a família, alcançar a família. Então, nada melhor do que nós todos estarmos aqui para sermos ministrados. Amém? Então, os homens, os casados, jejuarão até sábado. Amém? Domingo as mulheres começam, as esposas começam. As esposas vão até segunda-feira, terça-feira. Começa as crianças na terça. Amém? No final a gente junta todo mundo. Amém? Em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Colossenses. No capítulo 4, nós vamos saltar o capítulo 13, do versículo 18 até o 25. Vamos até o capítulo 4, versículo 1. Para que sejamos ministrados nos domingos. Colossenses 4, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: perseverai na o quê? Bem propício, hein? Vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Vamos orar? Deus santo e eterno, Deus vivo, poderoso, glorioso, majestoso, é bom estarmos na tua casa, é bom, Senhor, buscarmos a tua face, é bom dependermos da tua direção. E como dependemos da tua direção? Porque sem sábia direção, o teu povo se corrompe, Pai. Porque vem direções errôneas, vem direções contaminadas, e a corrupção então entra. Por isso, Senhor, clamamos ao teu Espírito, que fale conosco aquilo que são os teus desígnios e propósitos para as nossas vidas, e que em nós esteja a capacidade de obedecer e de praticar. Move-te, Espírito Santo de Deus, sobre nós, que toda a carne caia por terra, começando de mim, ó Deus. E em tudo nós traremos a honra, o louvor e a adoração, pois só o Senhor é digno. Amém? Só Ele é digno. Aplauda o nome dele, porque Ele é digno de receber suas palmas. Aleluia. Amém? O versículo 5 diz assim: portai-vos com sabedoria para com os de fora.
E o que mais? O que você acha desse versículo? O que esse versículo quer dizer? Vamos meditar na palavra do Senhor. O que você acha que esse versículo quer dizer? Portai-vos com sabedoria com aqueles que são de fora, e aproveitai as oportunidades. Com que sabedoria você deve se portar diante daqueles que são de fora? Qual sabedoria? Qual sabedoria? A do mundo? A que você está acostumado a ouvir no mundo? Ou a sabedoria que vem do altar do Senhor? Qual sabedoria? A sabedoria que vem do altar do Senhor. E ainda diz mais: aproveitai. E eu te pergunto, você tem aproveitado as oportunidades? Você tem aproveitado as oportunidades? Você sabe que todo dia nós temos oportunidade de nos portar com sabedoria, e a sabedoria que vem do altar de Deus para com aqueles que são de fora? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado todos os dias? Porque todos os dias nós lidamos com pessoas que são de fora do reino de Deus, de fora da igreja. Você tem aproveitado as oportunidades? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém de fora? Qual foi a última vez? Estou falando do teu dia a dia. Você tem aproveitado as oportunidades? Porque Deus tem te dado oportunidade. Ou não tem? Tem ou não tem? Eu tenho uma prima, eu morei com os pais dela durante 2 anos. E meu tio, emprestado, porque minha tia mesmo é a mãe, meu tio é médico. E ele investiu pesado para que minha prima também fosse médica. Que ela não me escute, tá? Nunca sabe. Mas ela tinha um déficit. E para ela tornar-se médica, ela teve que sair do país. Ela foi estudar na Bolívia, porque lá é mais fácil. Estudou na Bolívia. Depois foi estudar em Cuba, para poder ter um diploma de médico, para chegar aqui e fazer a validação, a coisa assim, validação, para poder clinicar. Hoje ela é médica. Entendeu? Meu tio investiu pesado nela. E hoje ela é médica. Eu estou falando isso porque Deus investiu pesado em você, para que você seja um evangelista. Uma evangelista. Ele pagou um alto preço. Ele tem uma expectativa. Ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que você anuncie que há virtudes no reino dele. Deus nos tirou, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós anunciemos que há virtude. A
maioria das pessoas na sua infância e carregam isso até a sua idade mais avançada, a maioria das pessoas, quando criança, tem medo de escuro. Tem ou não tem? Pois é, tem gente que carrega esse medo o resto da vida. Tem medo de escuro. Tem ou não tem? Por que o pastor está falando isso? Porque ele te tirou das trevas, do lugar tenebroso que nos assusta, que nos apavora e que tem um inimigo que age nas trevas. Ele te tirou de lá e te colocou na maravilhosa luz dele, para que você possa estar na luz como ele na luz está. E ele diz: aquele que me segue jamais andará em trevas. Então ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que nós anunciemos que há virtude no reino dele. Aonde você chegar, quem já tomou aqui o sorvete da Ribeira? O sorvete da Ribeira é original, tá? Já tomou? Já? Quem recomenda o sorvete da Ribeira aqui? Porque aqui em Salvador, se tem alguma coisa que é recomendada por todo mundo, é o sorvete da Ribeira. O sorvete da Ribeira é praticamente uma unanimidade em Salvador. Eu não sei se existe algo de comida, de refeição, de guloseima, sei lá o que for, que seja mais indicado do que o sorvete da Ribeira. Acho que não existe. Tem uma acarajé da Cira, né, o pessoal fala. Acarajé de quê? A outra lá? Dinha, entendeu? Mas igual o sorvete da Ribeira, não. Não tem nada mais recomendado em Salvador do que o sorvete da Ribeira. Quem experimentou o sorvete da Ribeira, não, você precisa ir lá tomar. Que aquilo é que é sorvete. É isso que Deus espera que nós façamos. Tinha outra coisa aqui recomendadíssima. Hoje eu nem sei se eu estava pensando nisso, faz mais ou menos uns 30 dias. Era o sorvete da Ribeira e o picolé da Capelinha. Esse aí, picolé da Capelinha. Ainda existe esse picolé? Existe. Puxa, nunca mais eu vi. Ó, tem muito tempo que eu ouvi falar do picolé aqui é da Capelinha. Eu acho que não existe duas coisas mais recomendadas que essas duas. Picolé da Capelinha, falando picolé da Capelinha, o cara podia cobrar o triplo dos outros. É isso que Deus espera que nós façamos. Que toda oportunidade que te for dada para falar de sorvete, fale do sorvete da Ribeira. Toda oportunidade que te for dada de falar de picolé, fale do picolé da Capelinha. Toda oportunidade que te for dada, fale das virtudes do reino de Deus. E se alguém vier apresentar outra coisa, dizendo que é melhor do que o reino de Deus, não dá para você engolir a seco, como ninguém engole se alguém oferecer outro sorvete que não seja o da Ribeira, dizendo que é o melhor de Salvador. Como ninguém aceita que alguém empurre outro picolé dizendo que é o melhor, senão o da Capelinha.
É isso que Deus espera. Deus tem expectativa e Ele investiu pesado. Bem pesado. Muito alto para que isso seja uma tônica nas nossas vidas. Portai-vos com sabedoria para com aqueles que são de fora, e aproveitai as oportunidades. Aleluia. Comprometa-se com Deus. Comprometa-se com Deus. E a partir de hoje você aproveitar as oportunidades que Deus te dá. De você falar do reino dele. De você divulgar o reino dele. Outra coisa que eu estava pensando a semana passada. Quem já foi no Jorro aqui? Jorro? Jorro? Jorro. Eu nunca fui. Só tem água verde. Eu nunca fui. Mas quem vai também indica. Quem vai indica. Porque é bom, deve ser bom demais, eu nunca fui. Até para lavar a mão ela tem. Eita, Jesus, meu pai era assim, se dele é medicinais, é verdade. É assim que Deus quer que nós nos portemos. Essa é a sabedoria que nós devemos nos portar diante das pessoas. A sabedoria que vem do céu, obviamente. Os posicionamentos que nós devemos tomar diante das pessoas que são de fora devem ser provenientes da sabedoria que vem do céu, para que as pessoas identifiquem em nós um diferencial e um referencial. Mas o que é que está acontecendo hoje? Nós estamos olhando para a sabedoria do mundo, introduzindo no nosso modo de agir, no nosso modo de falar e no nosso modo de viver. Estamos olhando para a sabedoria do mundo e achando que como eles se portam é melhor do que aquilo que Deus nos ensinou como conduta. E ao invés de sermos referenciais para o mundo da glória de Deus, posso falar? O mundo tem sido referencial para nós da glória do inferno. Daquilo que Jesus Cristo rejeitou no deserto. Está vendo a glória do mundo? É toda minha. Se você quiser, eu te dou. Basta prostrado você me adorar. É por isso que nós precisamos nos esforçar para praticar o que está no versículo 2. O que é que está no versículo 2?
que Jesus Cristo falou para Pedro? O que Jesus Cristo falou para Pedro? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o Espírito está preparado. Às vezes, o diabo nos rouba de forma tão imperceptível para nós, mas de forma tão descarada, e nós caímos na tentação do diabo. Porque nós não vigiamos e nem perseveramos em oração. Lembra que eu falei o papel da oração e da vigilância? Qual é o papel, a relevância da oração e da vigilância? Quem lembra? Eu falei aqui. A oração nos conecta a Deus. E a vigilância? Nos deixa ligado, para que o inimigo não nos roube. E como eu gosto de falar aquele versículo que está em Marcos capítulo 5. Tem gente que é roubado enquanto a palavra está sendo ministrada. O inimigo vem e rouba a palavra. Por que não? Vigia. Só vai se portar com sabedoria para com os de fora aquele que persevera em oração e que vigia. Porque senão vai ser engolido pelo mundo. Eu vou usar um termo que se usa para aquilo que eu não acredito, tá? Para OVNI, tá? Aquele que não vigia, aquele que não ora, é abduzido pelo mundo. Que é abduzido pelo mundo, é tomado pelo mundo. O mundo o oculta, o envolve de tal forma que Deus está falando, mas a pessoa está abduzido, tomado, envolvido pelas coisas do mundo, porque não ora e não vigia. Fala-se para a pessoa que está ao teu lado: não permita que o mundo te envolva de tal forma que você se torne insensível para as coisas de Deus. Não permita que o mundo te envolva de tal forma que você se torne insensível para as coisas de Deus. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E aí uma súplica, um pedido do apóstolo Paulo. No versículo 3: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra,
a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estamos algemados, para que eu o manifeste como devo fazer. Ou seja, o que o apóstolo Paulo estava pedindo aqui, presbítero? Hã? Estava pedindo o quê? Deus estava convocando o povo do Atos. O apóstolo Paulo estava puxando a orelha do pessoal do Atos. Irmãos, eu tive um livramento hoje que vocês nem sabem. Pense num livramento. Uma cobra coral me esperando. E da venenosa. Estou passando por aí por cima para fazer o serviço. E quando eu estava terminando a massa, faltava 2 ou 3 colheres de massa. Um rapaz que mora aí em cima começou a gritar: olha aqui que uma cobra coral saiu daí de dentro. Eu vou mandar para vocês mais ou menos 1,20 m, 1,30 m. Sinceramente, eu nunca vi uma cobra coral daquele tamanho. Cobra coral sempre pequenininha. Já estava já no caminho em cima. Mas ela saiu de onde eu estou saindo, de onde eu estou entrando e saindo. O apóstolo Paulo estava pedindo uma cobertura de oração. Para que Deus abrisse porta a ele, à palavra, mas para que ele pudesse manifestar, pregar a palavra como ele deveria fazer. Sabe o que isso quer dizer? Pregar a palavra como ele deveria fazer. Sabe? Não como as pessoas querem ouvir, mas como elas precisam ouvir. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Coçou a minha língua semana passada, mas hoje eu vou falar. O presbítero recebeu uma mensagem um dia desse de uma pessoa dizendo o seguinte: presbítero, eu estou numa igreja, estou ouvindo a palavra é uma bênção. Mas eu sinto falta da exortação. A exortação que me faz pensar a semana inteira, que mexe com o meu interior. Porque lá é só consolo, não é nem consolo, é só promessa. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: existem os mistérios de Cristo e eu preciso falar como eu devo fazer. E não como as pessoas querem que seja.
Deus não nos levantou, não levanta pessoas para falar o que as pessoas querem ouvir. Deus levanta pessoas para falar o que as pessoas precisam ouvir. Se você observar os profetas do Antigo Testamento, na maioria das vezes ele falava que as pessoas não queriam ouvir, mas precisavam ouvir. O apóstolo Paulo está pedindo a cobertura da igreja, que a porta fosse aberta, a palavra, que ele pudesse pregar a palavra, e que ele pudesse falar do mistério de Cristo como ele deveria fazer. Nós estamos nesse período de jejum. E eu tenho certeza que nessas ministrações do jejum você vai ouvir muita coisa que talvez você não gostaria de ouvir. Mas que você precisa ouvir. Porque como dizem em Hebreus, Deus só corrige a quem ama. Sabe por que eu não corrijo os filhos dos outros? Sabe por quê? Porque não são meus filhos. Sabe que eu corrijo as minhas? Porque são as minhas. E eu as amo. Tem gente que gosta de corrigir o filho dos outros. Tem gente que tem um prazer em corrigir o filho dos outros. Que enxerga o defeito do filho dos outros e que malha o defeito do filho dos outros, mas não tem coragem de corrigir os seus filhos. Deus corrige a quem ama. Amém? Então, irmãos, irmãs, ore, clame ao Senhor, para que não só nesse período de jejum, mas em todo o tempo, eu possa falar do mistério de Cristo como eu devo fazer. Amém? Amém? Vamos voltar para o versículo 2. Perseverai na oração. Por que nós devemos perseverar na oração? Por quê? Se a oração nos conecta com Deus, por que devemos perseverar na oração?
para se conectar com Deus. Não entendi. Para continuar recebendo direção. Então eu vou te dizer porque nós devemos perseverar em oração. Em primeiro lugar, porque nós devemos perseverar em oração. Porque isso demonstra a nossa dependência de Deus. A nossa confiança em Deus. Quem está tomando ela por nobre aí? Alguém? Eu dou a folha, cara. A folha. Oprimido não, tá só. Já. Como? Quanto tempo a senhora está tomando? Eu já tenho mais de 5 meses. 5 meses só? Você tem mais de 5 anos. Não, eu comecei. Mas por que a senhora está tomando? Isso que é bom. É? Eu senti melhor mesmo. É? E vai continuar tomando? Pô, não está me fazendo mal. Se não está fazendo mal, bem. Está fazendo bem. Uma folha é como salada. Porque a senhora confia que o ora por nobre está surtindo algum efeito. Então, em tese, a senhora julga que depende do ora por nobre para continuar com esses efeitos bons do seu corpo. Porque nós devemos perseverar em oração, que demonstramos a nossa dependência, a nossa confiança. Por que perseverar em oração? Porque demonstra a nossa dependência e confiança em Deus. O pessoal que está estudando aí, as meninas principalmente, as moças. Quem gosta de matemática aí? Quando você tem dúvida, você tira com quem? Hã? Quando você tem dúvida de matemática na sala de aula, você tira com quem? Geralmente com o professor, né? Esse é o caminho melhor. Né? Geralmente a gente tira com o professor, então com o colega que a gente sabe que sabe mais do que a gente. Não é? E aí a gente sempre procura esse colega. Não, vamos fazer aqui. Me tira essa dúvida aqui. Né? E sempre você recorre a ele. Porque ele vai te ajudar a resolver o... Por que continuar orando? Por que perseverar em oração? Porque Deus pode resolver os seus problemas. Enquanto esse problema não for resolvido, você está no pé do seu colega ou do seu professor para que ele te ajude a resolver o problema. É ou não é? Às vezes você fala assim, ai meu Deus do céu, você já explicou isso umas 3 vezes, mas eu não consigo entender. Explica de novo aqui. Me ajuda de novo aqui. É assim ou não é? Porque você deve perseverar em oração. Porque enquanto o teu problema não for resolvido, o único que pode solucionar esse problema é Deus. Então demonstra a tua dependência, a tua confiança em Deus. Por que perseverar em oração? Em segundo lugar, porque Deus tem uma medida transbordante para você. E só para a revelação. Pedir, buscar, bater. Quando você vê o subtítulo desse texto, qual é? Jesus incita a orar.
Pedir, bater, buscar. Isso tudo se resume à oração. Deus tem uma medida transbordante para te dar. Só Ele pode te dar. Então persevere em oração. Persevere em oração. Precisamos perseverar em oração, porque Deus tem uma medida transbordante para nos dar. Ele tem a sacudida, tem a recalcada, mas a que Ele realmente quer que nós alcancemos é a transbordante. E qual é a medida? Por que transbordante? Por que transbordante? Por que você deve buscar a medida transbordante em oração? Pronto. Outra pergunta. Por que você deve buscar a medida transbordante em oração? Por quê? Não entendi. Porque a oração sobe ao céu. Mas e por que você deve buscar a medida transbordante? Porque a nossa oração está enchendo incessário lá. Quando encher, aí Deus envia a resposta. Mas a medida transbordante é a resposta de Deus. Não são as nossas orações. Por quê? Não entendi. Porque você terá para você e para os outros. Está transbordando. E Deus quer que você tenha para você e para dividir. Deus não te chamou para encher a barriga, estufar e jogar fora o que excede, não. Deus te levantou para abençoar pessoas, para ser abençoado e abençoar pessoas. Então nós só vamos alcançar a medida transbordante se nós persistirmos em oração. E essa medida transbordante dá para nós e para os outros. Deus quer te usar como canal de bênção. Fala isso para a pessoa que está do lado. Deus quer te usar como canal de bênçãos para outra vida, outras vidas. Outra não, outras. Você precisa ser um canal de bênção. Os discípulos eram abençoados andando com Jesus, mas quando eles perseveraram em oração, no dia de Pentecoste, eles transbordaram e eles saíram e começaram a repartir. Eles perseveravam unânimes em oração. E aí o Espírito Santo veio sobre eles e transbordou. Deus quer que transborde na tua vida. E não é para desperdício. É justamente para você usar em outras vidas, para você abençoar outras vidas. Porque nós devemos perseverar em oração, porque Deus tem uma medida transbordante para você. Minha mãe comprava farinha aí lá no interior, se vende a quarta de farinha, quarta, meia quarta. E eu até fui lá, eu falei, ainda vende farinha em quarta aqui, meia quarta? Ainda vende ainda? Amanhã eu falo, vende sim. É que agora também vende. Minha mãe comprava uma quarta de farinha por semana. E nós traçava tudo. Também eram 13 e pouca para comer, fora os agregados. Uma caixa de madeira. Aí o que é que o vendedor de farinha faz? Ele pega, dá uma sacudida, depois dá uma batida, depois ele passa a mão. Tem uns que ainda deixa, como diz lá no interior, ainda deixa o cálculo.
É o cálculo, a parte que fica assim, é o cálculo aqui. Como calcula aqui em cima. É a quebra, aqui é a quebra. Mas tem outros que passam a mão assim e deixa nascer, pai. É assim que Deus fala. A medida sacudida, sacode, ajeita tudo. A vasilha de café lá em casa é assim. Tem uma vasilha de pôr café, colocar café. Aí eu compro lá o 16 gramas de café. Quando eu boto, aí eu tenho que dar uma sacudida. O café dá. Depois eu dou uma pilada para ele dar. Entendeu? E aí eu derramo o resto e ainda transborda. Ainda deixa um pouquinho no saco, para não ter desperdício. Então é a medida sacudida, recalcada e transbordante. Só tem essas três medidas, mas a transbordante é a que Deus quer te dar. A sacudida e a recalcada é para você, mas a transbordante é para você abençoar outras pessoas. E Deus quer te fazer um canal de bênção. Por isso você deve perseverar em oração. E você vai perseverar em oração em nome de Jesus. Amém? Terceiro lugar, porque você deve perseverar em oração. Porque só a oração pode mudar a tua sorte. Só a oração pode mudar a tua sorte. A sorte de Ana foi mudada como? Como foi que a sorte de Ana foi mudada? Quando ela orou. Deus quer mudar a tua sorte. E você precisa aprender a perseverar em oração. Às vezes não é no primeiro dia, às vezes não é no segundo dia, às vezes não é no primeiro mês, às vezes não é no segundo, às vezes não é no primeiro ano, às vezes não é no segundo ano. Em Hebreus diz que nós temos necessidade de, quem tem necessidade de perseverança somos nós. Para depois de ter feito tudo, nós alcançarmos a promessa. E a oração está entre esses tudo. A oração está, depois de ter feito tudo, alcançar a promessa. Então você precisa perseverar em oração para que Deus mude a tua sorte. Tem coisas na tua vida que você coloca a tua mão na cabeça e não é possível. Você precisa de uma mudança de sorte. Eu é que sei que pensamentos têm a voz, pensamentos de paz e não para vos dar o fim que então passareis a orar, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa diante dos vossos. Deus já tem o pensamento de te abençoar. Deus já tem o pensamento de mudar a tua sorte. Mas você precisa invocar. É isso que diz lá Jeremias 29. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós para mudar a vossa sorte diante dos vossos olhos. Porque nós devemos perseverar em oração. Fala para a pessoa, aprenda a perseverar em oração.
O problema é que a gente persevera em tantas outras coisas. A gente quer que Deus mude a nossa sorte, mas ao invés de perseverar em oração, a gente persevera em outras coisas. A gente é insistente em praticar as mesmas coisas, achando que isso vai mudar a nossa sorte, quando Deus espera que nós oremos. O primeiro tópico já um alerta para nós. Qual é o primeiro tópico dele? O que nós devemos orar? Dependência e confiança. Se nós colocamos a nossa oração diante de Deus, nós não vamos estar ansiosos por coisa alguma. A paz que excede todo entendimento vai guardar na nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Deve ser com oração e com súplica e ação de graça. Não é o que diz aqui? Perseverar em oração e vigiai. Vigiai como? Como é que a gente vigia no texto aí de Colossenses? Como é que a gente vigia? A melhor forma da gente vigiar. Dando ação de graça. Então Deus quer mudar a tua sorte. E Ele vai mudar a tua sorte quando você demonstrar a tua confiança nele. Como é que a gente demonstra? Perseverando em oração. A dependência dele. Perseverando em oração. Vamos voltar aos problemas de matemática? Enquanto esse problema não entrar na minha cabeça, quando você não me ensinar como resolve isso, eu não vou estar satisfeito. Eu não vou estar satisfeito. Quando você para no meio do caminho, já estou de saco cheio. Não quero mais não. Deixa isso para lá. Você aprende? Resolve o problema? Não. A mesma coisa comigo. Quando você vai não vou orar mais não. Já orei tanto e Deus não respondeu ainda. Não é possível. O problema não vai ser resolvido. Porque Deus quer que você persevere em oração. Que você demonstre que depende dele, que confia nele. Pastor, e não dá para orar uma vez só. Tem situações que a gente ora uma vez só e o nosso coração fica em paz. A Bíblia diz, inclusive, de Ana, é isso, né? Ela orou e o semblante dela já não era mais o mesmo, ela já saiu lá, Mas tem situações que a gente tem que perseverar em oração. Lembra de Daniel? O problema estava lá, ele precisava de uma resposta. E ele jejuou e ele orou por 21 dias. E se ele não persevera em oração, Deus não envia o socorro e o principado da Pérsia impede a resposta. Existem principados se levantando para que a tua resposta não chegue, para que a solução do teu problema não chegue até você. O que é que vai mudar isso? A tua oração. A tua oração é que vai mudar isso. É que vai mover o coração de Deus para que Ele mande ajuda e possa então tirar essa oposição. Posso perguntar? Quem está enfrentando alguma oposição aqui na sua vida? Persevere em oração. Você tem que levantar a mão. Persevere em oração. Se tem oposição, irmão, persevere em oração, porque existe uma resistência espiritual. Existe um levante espiritual para que você não sane essa situação, não sane esse problema. Lute. Você vai sair daqui hoje
entendendo isso. E como eu falei, é propício. Porque tem gente aqui que está esperando a conversão do esposo, da esposa, sei lá, do filho, há muito tempo. É ou não é? E você sente uma oposição espiritual. É ou não é? Tem vezes que você pensa, agora vai, né? Aí desanda tudo. É ou não é? Quer que eu seja mais específico? O Espírito de Deus está falando aqui hoje, tá? Quer que eu seja mais específico? Quer? Que o Espírito de Deus revele assim, até com o CPF e tudo, o endereço e tudo. Não, Deus não precisa disso. Precisa disso são os homens que querem ludibriar. Tá, rapaz, você fala assim, dessa vez agora vai, estou sentindo. Aí de uma hora para outra degringola tudo e parece ficar pior. Posso falar? Posso? E às vezes a situação parte de você mesmo, que degringola tudo. Estava tudo, mas já estava tudo montadinho, você já estava vendo o panorama bonitinho. Agora vai, agora te peguei, capeta. Aí, como diria o baiano, aí de repente dá um tango no mango. Às vezes é da parte de lá mesmo que vem um problema. Aí a pessoa não vigia, entendeu? Aí entra na pilha. Às vezes a situação que degringola tudo vem do lado de cá. Aí quando aí o de lá fica injuriado, injuriada, aí começa a cuspir brasa do lado de lá. Porque tem que orar e tem que o quê? Perseverar em oração e vigiar com ação de graça. Quarto lugar. O que perseverar em oração? Porque a oração é uma das armas que Deus nos dispôs, uma das mais poderosas. Para anular sofismas, destruir fortalezas, ou seja, quebrar a pata do diabo. Porque você deve perceber a oração, porque a oração tem poder de quebrar a pata do diabo. Você quer ver? Jejum é uma arma espiritual? É ou não é? Mas jejum sem oração é o quê? Jejum sem oração é o quê? Ficar com fome. Olha o que Jesus falou: existem certas casas de demônio que não se expulsam senão com jejum. Jejum é importante, irmão? É uma arma que Deus dispôs, mas jejum sem oração. Agora, a oração sem jejum resolve, você sabia? Tem oração que só se resolve com jejum. Tem situações que você tem que orar e jejuar. Mas tem situação que só com oração se resolve. Mas jejum sem oração é passar fome. Jejum sem consagração é passar fome. Jejum sem vigilância é passar fome, irmão. Que adianta você jejuar o dia inteiro no vigiar?
é passar fome. Então a oração é uma das armas mais poderosas para quebrar a pata do diabo. Um português bem claro, para quebrar a pata do diabo. Para botar o diabo de joelho diante de você. A oração é uma das armas mais poderosas. Para quebrar a pata do diabo. Porque a oração tem poder de mover o mundo espiritual. Ezequias precisou jejuar para Deus mandar um anjo e matar 185 mil assim? Não. Josafá precisou jejuar para que Deus enviasse confusão nos 3 reinos? Não. Quer dizer que o senhor está desprezando o jejum? Não. Estou falando que jejum sem oração é passar fome. Jejum sem consagração é passar fome. Jejum sem vigilância é passar fome. Então eu vim te dizer nesta noite, nós estamos nesse período de jejum. Amém? Ore. Ore. Persevere em oração. Vigie, porque Deus vai fazer um reboliço na tua família. Amém? Deus vai fazer um reboliço na tua família. Eu profetizo sobre você. Eu declaro sobre você: Deus vai fazer um reboliço na tua família com esse jejum. Eu pedi para vocês colocarem os nomes das mulheres casadas. Já estão todas lá, só faltou a dona que é o rio. Amém? Hoje eu orei por vocês todas. Domingo a gente vai ter algo aqui especial, tá? Então se prepare. Se prepare, domingo a gente vai ter algo especial aqui. Homens. Oh! Josué que paga o pato, meu Deus. Josué que paga o pato do filho do pai, meu Deus. Vigia, crente. Tá certo. Jejue, homens. Jejue. Ore. Consagre-se. E vigie. Vou dizer de novo, tá? Serve para todo mundo. Mas quem está jejuando agora são os homens. Homens, jejue, ore, vigie, consagre-se. Teremos surpresas aqui no domingo. Amém? E se você não tiver
E se você não tiver jejuando, vigiando, orando e se consagrando, a responsabilidade é tua. Amém? Vamos ficar de pé. Semana que vem vai ser das mulheres, tá? Então já se prepara. Orar, jejuar, orar, vigiar e se consagrar. Olha aí em nome de Jesus. Na minha oração é com ela que eu toco o coração. Há poder na minha oração. Não importa o impossível. Sobre as águas dos milagres vou. Amém. Jejuando você está. Espero que você esteja. Ore, porque Deus vai fazer reboliço na tua família. Amém? Em nome de Jesus, ore, ore, em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus que ouve oração, Deus que nos quer dar uma medida transbordante, Deus que quer mudar a nossa sorte, Deus que quer arrojar por terra a ação do inimigo. A Ti nós clamamos nessa hora, a Ti nós oramos nessa hora, com a convicção e a certeza, nós somos dependentes de Ti. Nós confiamos em Ti, confiamos que quando o Senhor age, ninguém impede. Por isso, Senhor, nós nos consagramos nesse período de jejum, nos consagramos diante do Teu altar, te pedimos, ó Deus, age sobre as nossas vidas com poder e autoridade, age sobre as nossas famílias, Pai, com a Tua unção para quebrar todo o jugo, para desfazer toda a obra do inimigo, para trazer à existência, ó Deus, a Tua bênção, a Tua promessa, aquilo que o Senhor tem planejado ao respeito da nossa família, em nome de Jesus Cristo. Seja o Teu poder, seja a Tua unção, seja o Teu mover sobre nós. Em nome de Jesus, nós queremos viver um novo tempo em família, uma família ajustada, Senhor, consoante, conforme o Teu projeto, o Teu desígnio, e nós nos comprometemos, Pai, a lançar fora aquilo que nós temos absolvido no mundo, aquilo que tem sido letal, aquilo que tem trazido prejuízo e dano em meio à nossa família. Em nome de Jesus Cristo, ouve o nosso clamor, ministra o nosso coração, instrui-nos, Pai, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Nós nos consagramos nesse período de jejum, nós nos consagramos diante do Teu altar, queremos viver um novo tempo, um tempo novo em meio à nossa família, queremos ajustar, queremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, trazer o equilíbrio que toda a família, Senhor, que está na Tua presença precisa ter, para que sejamos referenciais da Tua glória, sejamos referenciais, meu Deus,
da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Toca as nossas vidas, toca a vida dos esposos, toca a vida, Senhor, das esposas, toca a vida dos filhos, das filhas, em nome de Jesus. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração e recebe a nossa consagração. Recebe, Senhor, esse período de jejum. Nós nos consagramos a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, para viver, Senhor, esse mover, para viver esse tempo novo, em nome de Jesus. Nós queremos nessa noite, da mesma sorte, consagrar diante do teu altar os nossos dízimos, as nossas ofertas, os nossos votos. Recebe-os no teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você que trouxe o teu dízimo, que trouxe a tua oferta, que trouxe os teus votos, consagre-os na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esteja consagrado em oração pela tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Levante a tua mão e declara assim comigo: eu saio daqui nesta noite, marcado pelo sangue do Cordeiro, selado e envolvido pelo poder da aliança, alimentado e sedimentado por princípios espirituais que vêm do altar do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele resplandeça a face dele sobre você, ele tenha misericórdia de ti, ele levante o rosto dele sobre ti, ele te dê a paz. Vai em paz, eu te amo, Jesus. Tchau, tchau, glória a Deus pela tua vida. Até quinta-feira te espero aqui, se Deus permitir. Amém?